Primeiro eu vou gravar, né? E vou dividir a tela com vocês. Ó, nós vamos falar sobre quem hoje? Plantas. Plantas e o que mais? Ciências. Ciências. Seres vivos. Na Terra. Seres vivos, vida na Terra são... Aê! Vida na Terra. Olha que lindo, gente. Fundo do mar. Olha. O Pedro Henrique que gosta, Pedro Henrique, olha. Hein, Pedro? Bonito, né? Ciências é a minha matéria praticamente favorita. É, olha que bonito. Mas esse peixão aqui, esse peixe... Puxa, esse peixe... Parece um barco. Parece. Vida na Terra. Quando a gente fala em vida na Terra, nós lembramos de quem? Dos animais, dos seres vivos. Ah, Pedro, isso aí. Nós nos lembramos dos seres? Vivo o ciclo da vida. Ah, dos seres vivos. Quem são os seres vivos? São animais, plantas e... Os seres humanos. E ser humano, ótimo. Então, a gente tem, nós somos classificados, nós seres humanos, somos classificados no grupo dos animais, né? Vocês sabiam disso? É claro, a gente é parente de macaco. Então, nós somos classificados no grupo de animais, né? Então, os seres vivos são as plantas, os animais, né? Junto com eles o ser humano. Então, por que nós classificamos esses em seres vivos? Por causa do ciclo de vida. Ah, isso daí. Seres vivos são aqueles que têm ciclo da vida, ciclo de vida. E seres não vivos, têm ciclo de vida? Não, tipo, ser não vivo é água, é terra, é ar. Eles não são vivos, né? Ótimo. Mas um depende do outro, não depende? Uhum. Se a gente olhar essa imagem aí, ó, o fundo do mar, né? Todos esses animais que estão aí, eles dependem do que ser não vivo aí? Da água. Da água. Da água e dos alimentos. Da água e dos alimentos do mar. Então, mas os alimentos do mar são seres vivos, nós não falamos? Os corais, sim. Ah, os corais. Aí sim, os corais. Aí sim. Então, vamos lá. Vocês lembram qual que era o ciclo da vida? Sim. Quais são? Nascer, Crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Ótimo. Então, o ciclo da vida, a gente fala, é quando a gente nasce, a gente cresce, a gente reproduz, envelhece e morre. Então, as plantinhas passam por isso, né? Os animais, apesar de terem alguns um ciclo curto, né? Entre nascer até morrer é um ciclo mais curto. Tem animais que são 20 dias, né? Aqueles menorzinhos, 20 dias, né? Tem outros que levam muito tempo. Então, entre um ciclo e o outro, eles passam por todos eles, independente do tempo deles, tá? Então, esses seres vivos que nascem, crescem, reproduzem, envelhecem, aonde eles vivem? no mar. Professora, eu tenho uma coisa para te falar. Na terra. Os seres humanos dependem do ser humano. Eles conseguem chegar até 100 anos. E as tartarugas também. Se eu te falar que a tartaruga, é a tartaruga, né, Pedro, que vive mais tempo? Não. A tartaruga é o ser vivo que vive mais tempo. Vive 150 anos. Então, a tartaruga, ela vive mais do que o homem, do que o ser humano. O que você está falando? Que ela vive 100 anos ou mais de 100 anos? Mais de 100 anos, Pedro. Tem tartaruga que chega até 150 anos. Então, ela vive mais. Ela vive mais do que o ser humano. Tá? Mas a minha pergunta foi: tem vida na Terra? Essa vida na Terra são os seres vivos. São classificados como seres vivos porque eles passam por um ciclo de vida. Tartaruga fica em 2 lugares, na terra e na água. Ele só vai para a Terra quando ele vai botar o Alban, que ele precisa botar para nascer os filhotinhos, tá? Então, olha lá.
Se a vida na Terra é dada pelos seres vivos, nós classificamos seres vivos porque eles têm ciclo de vida. O ciclo de vida é nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Mas aonde que vivem esses seres vivos, então? Na terra e na água. Eles vivem num lugar. Qual é o nome desse lugar? Na planeta Terra. Ótimo. Planeta Terra. Eles habitam o planeta Terra, sabe? Todo o planeta Tem o Terra Nemo. tem ser vivo. Tá bom? Aí eu pergunto para vocês, mas se eles vivem na Terra, nesse planeta Terra, aonde que eles vivem aqui no planeta Terra? Na água e na terra. Então, vamos classificar assim. Eles vivem sobre os continentes. Continentes é um conjunto de terras, né? Grande. E dentro dos rios e oceanos. Vocês sabiam que o planeta Terra ele é dividido em 5 continentes? Você sabe qual é o continente que nós moramos? É o continente da América. Nós somos na América do Sul. Então, ele está dentro do continente. Nós vivemos dentro do continente americano. Continente americano. É o continente da América do Sul. Tá? Se a gente olhar lá, são 5 continentes. Por isso que a gente fala continente. Continentes é uma extensão muito grande de terra. Então, por exemplo, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Peru, Venezuela, todos vivem no continente da América do Sul. Continente americano, que é do lado sul. Tá? Então, Mas e outro continente? mas outros continentes, tem continente asiático, continente europeu, você não vê falando em França, Inglaterra, não vê? Eles estão dentro do continente europeu. Quando você fala em Estados Unidos está dentro do continente americano, o mesmo continente nosso, só que ele está numa outro lado. Você falar em que Nós estamos no continente está da Nova York. Tem a América Central e a América do Norte. Então, eles estão em outro continente, o outro lado da América. Entendeu? Estados Unidos. Tem o continente africano, asiático. Tá? Professora, Oi, pode falar. eu vi que você fala com gente de Nova York. Nova York faz parte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vive dentro do continente americano. Eu acho que é a América do Norte que pertence aos Estados Unidos. Nós ficamos na América do Sul. Manhattan. Manhattan. Todos esses países. Isso aí faz parte dos Estados Unidos. É igual você falar que Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina. Eles pertencem ao Brasil. Estados Unidos é um país igual ao Brasil. E aí ele é dividido em quê? Em estados, né? Igual ao Brasil. Tá bom? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Então, eles vivem dentro dos continentes e nos rios e oceanos. Tá? Então, aí eu coloquei para vocês entenderem. O que são continentes, então? Vocês têm que entender, porque eu falei continentes aí. É um conjunto Nemo. que fica muito grande, que é muito grande. Isso. Então, continentes são porções de terra cercadas pelo mar. Então, nós estamos aqui. Aí a gente não tem o litoral, que a gente fala, vou para Caraguá, vou para Ubatuba, né? Não é assim que a gente fala? Vou para Santos, né? Então, quando a gente fala em continentes, ele é uma porção, olha lá, porções de terra cercada pelo mar. Então, nós vamos dividir o continente. Nós temos o Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, né? Então, eles são divididos. E Pacífico. Os oceanos é que cortam, eles estão em volta, né? Desses continentes. Aí é onde separa, tá bom? Aí, vamos no outro. Então, quem são os seres vivos? Vocês falaram para mim. Eu disse que tem vida na Terra. Oi. Tem aqui os amiguinhos do Nemo, um cavalo marinho, um peixe parecido a Dory e uma lula.
Uhum. Aí bem em cima tem o Nemo. Tem o Nemo. Isso aí, são seres vivos. Tá? Um peixe Então vamos lá, palhaço, pensam lá comigo. Eu falei que tem vida na Terra, né? Foi o nosso tema de estudo. Falamos que são seres vivos. Quem vive na Terra? Quem dá vida à Terra? São os seres vivos. Aí perguntei para vocês, mas como que eu sei que são seres vivos? Porque eles têm um ciclo de vida. Mas o que seria um ciclo de vida? É quando nasce, cresce, reproduz, envelhecem e morre. Quem está entrando? A Melina está entrando. Aí, eu disse para vocês, então tá, se tem um ciclo, mas aonde eles vivem, esses seres vivos? Aí vocês colocaram, eles vivem no planeta Terra, tá? O planeta Terra, esses seres vivos vivem no planeta Terra aonde? Vocês falaram, na Terra, né? Nos rios e oceanos. Aí eu disse para vocês que a Terra seria os continentes. Aí eu perguntei para vocês, o que seria continentes então? Porções de terra cercadas pelo mar, né? E dentro das porções de terra cercadas pelo mar, quem vive lá? São os seres Animais, vivos. Aí eu plantas, perguntei para vocês, quem são esses seres vivos? Pode falar, Pedro, é isso que você... animais, plantas, seres humanos. Ótimo, Pedro. Espera aí que deixa eu clicar aqui, porque como eu adicionei Ah lá. Plantas, animais e seres vivos. Não podemos esquecer que os seres humanos fazem parte do grupo dos animais, mas a gente sempre coloca eles separadinho, né? Então, plantas, animais e seres humanos. Então, esses são os seres vivos que habitam e dão vida no planeta Terra. Fechado? Uhum. Fechado? Aí, eu pergunto para vocês, esses seres vivos, eles precisam de quê? Hein, turminha? Comida. Sei lá. Alimentar. Precisam se alimentar. O que mais? Viver? Oi? Deixa eu ver como que o meu filho colocou aqui para nós. Do que eles precisam? Luz e calor do sol. Eles precisam de água, de ar, de solo. Essa rocha aí, ela entrou, mas não é o que eles precisam. A rocha são seres não vivos, né? Por isso que eu coloquei. Mas os seres vivos, eles precisam de luz e calor do sol, de água e do solo. Não são 3 coisas que nós aprendemos? Entenderam ou estão na dúvida? Não. Ó, você não entendeu, Pedro? Não, eu falei que eu entendi. Legal. Então, olha só. Eu não tava entendendo. Vocês falaram para mim que seres vivos são as plantas, animais e seres humanos. Do que esses seres vivos precisam? Eles precisam de luz e calor do sol, eles precisam de água e eles precisam de solo. Concordam comigo ou está faltando alguma coisa? Não tá faltando nada. Uhum. Oi. Nós precisamos de sol e da luzinha do sol, senão a gente não sobrevive. Lembra? Calma, a gente não precisa de rocha. Nós precisamos de água, todo ser vivo necessita de água. E o solo, porque o solo vai ter as plantinhas e nós, seres humanos, necessitamos das plantinhas para sobreviver, não necessitamos? Uhum. Os animais também não precisam de plantinhas para se alimentarem? Alguns. Por isso que nós precisamos de luz e calor do sol, de água e de solo. Mas quando eu falo em luz e calor do sol, em água, em solo, aí tem ar, tem rocha, eles são classificados em quê, então? Hein, turminha?
Isso vai aparecer. Seres vivos. Olha lá. Apareceu. O que apareceu aí? Seres não vivos. Ah, então os seres vivos necessitam de seres não vivos. Nós não acabamos de mostrar uma imagem em que os peixinhos estão no fundo do mar e eles precisam da água? E a água é um ser vivo? Não, professora. Mas eles necessitam de seres vivos também. Também. Mas o principal para ele... Então, mas se um ser vivo precisa de luz e calor do sol, de água e de solo, né? Então ele também está precisando de seres não vivos, não é isso? Uhum. Não é? De seres não vivos. E nesses seres não vivos está incluso quem? O ar e a rocha. O ar, gente, é o vento. Sabe o vento? Nós precisamos de vento. Muitas coisas acontecem porque tem que ter ventinho. Lembra que nós aprendemos lá que na germinação das plantas, o vento ajuda a levar as sementinhas de um lado para o outro? Então, nós precisamos deles também. Até aí tá entendido ou tem alguma dúvida? Eu entendi disso. Ah, podemos partir para outra parte? Podemos partir para outra parte? Sim? Ô, Melina, você que entrou depois, a Melina tá me ouvindo? Ô, Augusto? Augusto, silêncio. Melina, você tá me ouvindo? Sim. Você tá entendendo essa parte? Aham. Então, posso partir para outra? Pode. Então, vamos para outra. O que nós estamos vendo agora? As árvores. Tô vendo aí uma floresta, né? Olha que lugar mais lindo. Mas eu tô vendo a mesma... agora sim. É porque eu tava vendo a mesma coisa. Você estava Mas vendo a agora mesma eu tô coisa? Uhum. Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre quem agora? Plantas. As plantas são seres vivos? São. As plantas são seres vivos. Então, vamos colocar lá. Plantas são seres Vivos. São seres vivos. Mas por que nós classificamos a planta em seres vivos? Ela tem um ciclo da vida. Isso aí, porque ela passa por um ciclo de vida. E ela precisa de quê? Água. De água e mais o quê? Então, vamos classificar a planta. De água e de comida. De água e de comida, que nós podemos classificar em alimentos. Adubo. Normal, o alimento da plantinha, lembra que a gente falou que ela retira sais minerais, né? Pela raiz, né? E leva até as folhinhas e as flores, né? E ela retira também esse alimento do solo, né? Da terrinha. Quanto mais a terrinha for rica de nutrientes, mais forte a plantinha vai ficar, né? Então, quando a gente pega lá casquinha as coisas que a gente comeu, né? Casca das verduras, legumes, né? Frutas, e a gente faz aquele adubo orgânico e coloca no pezinho delas, elas ficam fortes, não é? Então, aí é legal. Então, vamos lá. Então, as plantas são seres vivos, porque elas passam por um ciclo de vida, né? Esse ciclo de vida é nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Elas precisam de água e de alimento, por isso elas são seres vivos. Aí, nós vamos para essa aqui. Aonde são encontradas as plantas? São encontradas em riachos, no mar e na terra. Vou mostrar para vocês. Elas são encontradas no... Olha lá. O que apareceu? Solo, água, galhos? Isso aí. Solo é a terrinha, não é? Uhum. Na água, nós encontramos, tem plantinhas que nascem na água.
Tanto lá no fundo do mar, a gente tem plantinhas no fundo do mar. Tem A outras Vitória plantas Reis, também né? que vivem na água. E por que galhos? Ela tá com- Tem trepadeira. Ah, não só trepadeira, Pedro. Sabe aquela orquídea que a mamãe ganha em casa, que o papai leva para ela no dia dos namorados, dia das mães? Ou um dia que ele achou que ele passou e falou: ah, eu vou levar uma flor para a mamãe, leva uma orquídea para a mamãe. Aquela Não. orquídea, ela tem um prazo para ficar dentro de. Professora, Oi. mas eu acho que eu nunca ouvi falar disso, não. Ah, seu pai nunca deu uma orquídea? Eu vou conversar com seu pai. Pode deixar. Como que ele nunca deu uma orquídea para sua mãe? Ah, eu vou conversar seriamente com seu pai. Pode deixar esses papais que não mandam flores para as mamães, vou conversar. Vou fazer uma reunião Zoom só com o papai, pode deixar. Presta atenção, quando a gente fala em galhos, é porque tem algumas plantinhas que elas não nascem no solo. Elas vivem no galinho de outra planta, que é o caso da orquídea. A orquídea, você pode até replantar ela no outro vasinho e tal, mas normalmente o que a gente faz com ela? Quando ela para de dar florzinha, a gente leva, coloca ela, tira um pouco das raízes, que às vezes tem bastante raiz, a gente fixa ela assim com um paninho, com uma coisa bem fininho, assim, num galho de árvore, e vai jogando água todos os dias, né? 3 vezes na semana. Daqui a pouco ela fixa a raizinha dela nesse galho e ela sobrevive ali. Aí dá flores, todo ano dá flores. Lá na minha mãe tem uma árvore parecida com essa primeira aqui, ó. Com a primeira, mais grossa. E às vezes eu levo as orquídeas daqui da minha casa, eu levo para lá, porque aqui não vai sobreviver, depois que cai as folhinhas dela tudo. Aí eu levo para minha mãe e a gente coloca nas árvores. Nossa, esses dias eu cheguei lá, tinha um monte florida. Então, elas sobrevivem sim. A trepadeira, como o Pedro falou, também sobrevive na árvore, né? Então, a gente tem vários lugares que nós podemos encontrar as plantas. E essas plantas? Oi, Peraí, deixa eu te falar uma coisa. pode falar, Pedro. Na segunda árvore, perto daquela mais fininha, tá vendo? Uhum. A segunda, Ah, que tá perto do solo água galhos. ah. Ela tem uma trepadeira, se você Então, ver se direito. você Ó. observar, ela tem. A plantinha, outra plantinha, né? Tá fixando nela. Entendeu? Tá Porque aí é uma segura. floresta, então é isso mesmo. Então, como que pode ser essas plantas? O tamanho delas? Pode ser. Pode ser. Pode ser gigante, pode ser pequeno. Como que elas são, então? As trepadeiras? Pode ser pequenas, como pode ser grandes, né? Então, pequenas, eu coloquei grama. Tudo que é muito baixinho, então a gente chama de pequenas, certo? E o que são grandes, nós colocamos como árvores, como plantação de árvores de frutas, né? Jabuticabeira, a jaca, pera, maçã, caqui, deixa eu ver aqui, a temoia. São árvores grandes, né? Então, a temoia é uma delícia. É que não sei qual é a época que dá lá na chácara. Na chácara tem. Acerola, o pé de acerola é muito lindo quando ele fica carregado. A de jabuticaba também. A amora, que a Lívia plantou, a moreira, é uma árvore linda. Então, elas podem ser pequenas, mas elas podem ser grandes, tá bom? Depende de cada uma, tá? E como que é o formato dessas plantas? O que elas têm? O que elas têm? Independente de tamanho, ela tem o quê? Ela tem tamanhos e formas e cores. Concordam comigo ou não? Raiz caule. Então, mas independente do tamanho, se elas são pequenas, se elas são grandes, se elas são médias, elas não têm tamanhos e formas e cores? Todas elas? Sim. Raiz caule. Isso. Então, peraí, calma que a gente vai chegar aí, Lucas. Então, presta atenção.
Quem são as plantas? As plantas são seres vivos. Por que eu sei que as plantas são seres vivos? Porque elas têm um ciclo de vida, elas têm que se alimentar e precisam de